embora eu muito novo, não sabendo fazer as coisas direito, mas naquela época tudo era válido, né? Quando eu continuei indo lá, começaram a surgir pessoas que não conheciam o Magno, o que era, já vieram Sim. conhecendo o Oswaldo. E desde lá tu já gostava de cachorro de função, assim, ou não Então, cara, interessava se era ou não? na verdade eu cresci numa fazenda onde meus pais tinham cães, na época vira-latas, meio que misturado com collies. Na época tinha o collie, Uhum. tinha até um, você é Sim. novo, mas você não vai lembrar, mas tinha um seriado da Lassie. Já ouviu falar nisso? Aí, eu não cheguei a olhar, mas eu Já ouviu ouço falar? bastante isso aí, né? Então, eu Sim, sou sim. da época da Lassie, do Rin-Tin-Tin, do Cabo Uhum. Rust. Era a televisão Uhum. branca e preta, mas já tinha um pastor Sim, alemão trabalhando junto com um policial. Já existia tudo isso, né? Só que de uma maneira prior, assim, mais para trás, né? Não, tinha, sim. não com essa, É, não com toda a técnica que se vê hoje em dia. Mas sim. aí, como eu já acompanhava isso, eu comecei a querer ter cães que não um vira-lata na época, e nem um cachorro, um pequinês. Na época tinha um pequinês, os cachorrinhos japoneses pequenininhos, minha mãe gostava. Mas quando eu assistia Lassie e assistia Rin-Tin-Tin, pô, cara, eu queria ter um cachorro daqueles, né? Então, eu já comecei a encher o saco da minha família, da minha mãe, principalmente do meu pai, que eu queria um cachorro. E o primeiro cão funcional que apareceu na minha mão, eu com meus 13 anos de idade, imagina, foi um boxer alemão. Mas o boxer verdadeiro mesmo, né? O boxer, eu digo Ver verdadeiro, aquele de verdade, né? de verdade, aquele boxer que tinha aquele temperamento de guarda, porque o boxer está na categoria de cães de guarda, né? Não de Sim. cães de companhia, nem de cães de caça. O boxer é um cão de guarda. E na época, esses boxers, meu pai até comprou de um almirante da Marinha na época, né? E esse cachorro chamava Amon. Amon, porque era a primeira ninhada desse cara tinha, então a letra A, né? Geralmente as letras vêm vindo de acordo com as ninhadas, né? Então todos Sim. os filhos desse cachorro do cara vieram com a letra A. E esse cachorro chamava Amon. E continuou com esse nome, eu não mudei, não dei nenhum apelido, nada. E esse cachorro foi meu parceiro, foi meu primeiro laboratório, vamos dizer assim, o cachorro que convivia e eu interagia com ele, tinha um link muito grande de parceria, embora eu muito novo, não sabendo fazer as coisas direito, mas naquela época tudo era válido, né? Então esse cachorro Amon, que lá, pô, isso aí eu tô te falando faz 40, 30 e poucos anos atrás, né? Quase 40 anos. E daí, esse cachorro foi muito importante na minha vida para me dar meus primeiros passos, né? E depois esse boxer, por, por cargas d'água, em frente à minha casa onde eu morava em São Paulo, eu sou paulista, né? Em frente à Sim. minha casa em São Paulo, eu já tinha meus 16 anos nessa época, o Amon já tinha 3 anos, apareceu uma escola de adestramento em frente à minha casa. Era só eu abrir a porta, atravessar a rua e chegar nesse recinto que era, na Sim. verdade, chamava Centro de Adestramento Odin. Odin era o nome do pastor alemão desse cara que dava aula, né? E daí eu comecei a ter vontade de participar disso daí tudo, né? E pedi para meu pai, me inscreve lá na escolinha, eu quero ir com a Amon, eu quero ir com a Amon. E assim Uhum. foi. Essa foi o início de tudo mesmo. Aí começou, né? Mas E ali tu chegou a fazer curso assim ou tu ia frequentando bastante ali para aprender? Tu queria ensinar o cachorro ou aprender? Ou os dois? então, nessa escola, o sistema desse cara, ele era assim, ele tinha uma hora para começar, né? Então, era assim, as pessoas chegavam em um determinado horário, que era 8 horas da noite, no sábado, olha só, e começava por uma hierarquia de quem era o mais antigo da escola, iniciando um adestramento em grupo. Sim. Então, o primeiro cara andava, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto,
E eu era o último, eu fui o último a entrar até então. Depois vieram outros que vieram atrás de mim, mas nesse momento eu era o último da fila. E esse sistema dele, de adestramento em grupo, ele ensinava todo mundo ao mesmo tempo. Então, até que um dia, porque essa escola era recente, que nem eu te falei, ele abriu aquela escola. Então, as pessoas entraram, eu também entrei, era coisa meio recente. Até que uma hora esse grupo começou a ficar dividido em quem chegava, que era leigo, novato, tanto o condutor quanto o cão era um novato, e até os que já estavam lá desde o início. E os que estavam lá desde o início já mudavam de grupo, ficava um grupo mais avançado, então eles não tinham a mesma aula daquele que estava chegando, né? E esse cara, o cara era muito bom, cara, ele chama Magnum. Já deve ter falecido o Magno, que ele já era mais velho que eu, bastante. E o pessoal está chegando aí. E daí. Agora tá começando. E daí foi indo, e eu fiquei 6 anos nesse lugar. Imagina, 6 anos. Quando eu fiquei 6 anos, o Amon, nessa trajetória, o Amon, meu boxer, eu já tinha comprado um pastor alemão. Na época eu comprei um pastor alemão e o Amon ia no campo, mas eu comecei com o pastor. E aí foi indo, até um dia que eu fui galgando conhecimento dentro dessa atmosfera desse grupo, onde um dia esse campo terminou, porque o Magno foi contratado para o Exército do Rio de Janeiro, isso há muitos anos atrás, e deixou nós órfãos, né? Simplesmente ele falou um dia lá, ó, cara, nós vamos ter que parar para todo mundo. Ele falou, tinha 40 e poucas pessoas. Ele falou, ó, nós vamos ter que parar e, infelizmente, eu não vou continuar, mas o lado bom é que eu fui promovido, minha vida vai ser legal, vou para o Rio de Janeiro trabalhar, tal, né? Porque na época, o Gleidson, na época, cara, adestrador era quem não tinha escolaridade, quem não tinha nenhuma profissão. O adestrador era um coitadinho, ou ele era lá, ou ele era confundido com maltrapilho, ladrão, verdade. E as pessoas não davam valor para o cara que sabia treinar cachorro, né? Então, esse cara, quando foi para o Rio de Janeiro, nós ficamos felizes que ele foi melhorar a vida dele. Por um lado, nós ficamos órfãos. Mas como era em frente à minha casa, esse terreno era um terreno grande, eu continuei indo lá treinar meus cães. E pessoas... Ficava aberto lá o... Ficou aberto, era público, era tipo uma praça de aeromodelismo. Sabe esses aviãozinhos que os caras ficam... Então, de dia era modelismo, à noite não era nada. Por isso ele dava aula lá, sabe? Quando ele foi embora tal, eu continuei indo lá. Quando eu continuei indo lá, começaram a surgir pessoas que não conheciam o Magno, o que era, já vieram conhecendo o Oswaldo. Só que eu era novo. Eu tinha 17 anos, cara. Imagina, eu era garoto, né? Mas já estava servindo de professor, né? Era um guia, né? Já estava, cara. Eu conseguia já instruir, embora não com tanto know-how, mas eu conseguia explicar como é que fazia um senta, um deita, um fica, um junto, um pulo, um aqui. Eu fazia já proteção de uma maneira arcaica, porque nessa época não existiam os equipamentos que existem hoje. Por exemplo, o Bite Twitch, embora a gente vê aí na internet há 50 anos atrás, aquelas bytes enormes com aqueles caras, né? Na época lá não tinha, eu nunca tive acesso a isso, né? Então a nossa proteção era através de um joguinho de vara, chamando na agressão, jogava um saco de estopa, o cachorro mordia, fazia um cabo de guerra e largava. Era bem arcaico, né? Era uma coisa bem... Isso foi lá atrás, cara. Mas foi assim, Gleidson, foi assim que... É o começo de tudo, né? Isso foi assim que começou, essa foi o início. Depois não parou mais. Aí a coisa foi tomando um âmbito já mais profissional,
mais técnico, correndo atrás de informação, né, olhando pessoas sábias no assunto, e, enfim, né, fomos adquirindo conhecimento, sempre com muita humildade, querendo aprender e testando em cães, né? Sempre, como minha família sempre apoiou ter cães, eu tive muitos cães, né? Embora jovem, ainda dependendo de morar na casa dos meus pais, né? Sim. E assim foi. É isso aí.